Morgana pergunta, casados há 11 anos e ele me pediu separação, mas ele está sofrendo muito mais do que eu. Não entendo. Me ajuda a entender? Te ajudo, Morgana. Morgana é o seguinte, primeiro, tem a questão da idade. Não sei quantos anos você tem. 11 anos podem ser 11 anos dos 20 aos 30, podem ser dos 18 aos 30, podem ser dos 18 aos 29, podem ser dos 40 aos 60, dos 40 aos 50. Então, essa faixa também acontece muito. E aí eu preciso te falar algumas coisas. A primeira coisa, depois de muito tempo de casado, as relações tendem a dar uma esfriada. E aí cabe a gente constantemente, né, tá reaquecendo aí, por assim dizer, a relação. E não, eu tenho, não tenho. A Mi falou que dá pra. Concordo com você, Mi. É isso aí. Então, eu odeio, eu vou ler os comentários, eu perco o fio da meada. Mas o que eu quero dizer nas duas situações do homem, depois de separar de uma longa relação, é a seguinte, que o homem chega numa idade, há 40, 50 anos, que ele passa a ter coisas na vida dele que ele nunca teve antes. Então, por exemplo, normalmente quando você chega nos 30, 40, 50 anos, você passa a ter dinheiro, por exemplo, estabilidade financeira, você passa a ter estabilidade no trabalho, você está naquela estabilidade emocional. E aí o que acontece é que ele passa a querer viver aquilo que ele não viveu na infância. Então ele tem uma regressão de maturidade. E aí muitas vezes que vem aquelas chamadas crises de meia-idade, é aí que vem aquelas separações, onde o cara troca uma mulher de 40 por duas de 20, né? É o padrão. Porque houve essa regressão, né? E o cara tá querendo aproveitar o que ele não aproveitou na infância, tendo o que ele não tinha antes. Que nesse caso, muitas vezes, passa a ser aquela liberdade financeira, por assim dizer. Então, ele passa a sofrer, nesse caso de regressão de maturidade, porque ele é um cara que construiu uma vida, se acostumou naquela relação, e aí se separou porque ele quer viver sonhos infantis da adolescência. Então, normalmente o cara compra um carrão, compra um carro que ele gosta mais, ele começa a gastar dinheiro com coisas que, poxa, são inúteis do ponto de vista do dia a dia, mas que eram desejos, né? O cara compra um videogame, por exemplo, porque ele tá afim. O cara chega, bota um carrão, porque ele não tinha um carro bacana quando ele era mais novo. Então, ele começa a sofrer porque ele ainda ama a pessoa que ele estava junto. Ele ama a ex-mulher, ele ama a família. Só que ele sente que com a família ele não vai poder viver aquele momento de adolescência que ele queria e não podia. Então ele fica naquele dilema. E daí vem esse primeiro sofrimento. O segundo sofrimento que vem é um sofrimento egoísta. Nesse caso, quando ele não é tão por assim, tá passando essa crise de meia-idade. O que acontece? É o seguinte, ele... Como é que eu explico isso pra vocês? Ele... É o princípio da reatância de novo, né? É basicamente o seguinte, o cara tá acostumado, 11 anos, na relação, ele gosta de você, ele quer você, ele, poxa, tá lá desejando você, mas ele não te tem mais. E ele sente que, poxa, ele lembra de que você é boa, que você é legal, que você é carinhosa, das coisas boas da relação. E ele fica com medo de te perder, fica com medo de que você vá seguir adiante, de que você vai esquecer ele. E aí é um egoísmo, ele está sofrendo porque ele quer mostrar que ele se importa, ele está sofrendo porque ele quer que você veja que ele está sofrendo, ele está sofrendo e te mostrando porque ele não quer que você siga adiante. Ele está sofrendo porque ele quer suprir aquele buraco emocional que ele está tendo, e a forma que ele tem de suprir é recorrendo a você. E aí, nesse caso, se você quer voltar, o ideal é não contato, né? E se você não está sofrendo, não se preocupa, você eventualmente vai sofrer. Porque todo término é sofrido, você tem que viver o luto para poder seguir adiante. Então é importante que vocês entendam isso também. Então, em linhas gerais, é por isso que ele sofre. E é por isso que talvez você ainda não tenha vivido o luto e por isso não tenha sofrido. Se você está sofrendo, e a sua pergunta está mais por que ele está sofrendo mais, é porque talvez você tenha conseguido entender que não é o fim do mundo, o término. Que você pode viver bem sozinha. E
no caso dele, talvez, e aí também pode acontecer, ele talvez tivesse uma coisa na cabeça que não se realizou. Por exemplo, ele podia ter achado que, poxa, depois de ter terminado, as mulheres iam chover na rede dele, que, poxa, agora que ele tá com aquele carrão e o videogame novo no quarto dele, caramba, que agora as mulheres iam, poxa, se jogar aos pés para jogar PlayStation com ele. E não é isso que tá acontecendo, e aí ele tá se sentindo sozinho, e ele tá sentindo falta daquela companhia, da relação, e aí tá sofrendo, e aí ele vai ficar sofrendo mesmo. Então, isso é um sinal que ele tá, assim, pensando em você também. A Melise pergunta, Davi, com 40 anos ele quer viver a infância com uma mulher de 20. Então, pois é, não foi uma pergunta, foi um comentário sobre a explicação. Então é por aí, é o que a gente chama, assim, para quem trabalha com isso, é de regressão emocional. A pessoa está tendo uma regressão para tentar viver aquilo que ela não viveu.